Aí tá ok? Ok? Então, boa noite a todos. Seguimos com mais um webinário da Bambusque. Essa semana, em especial, a gente teve que adiar o webinário por causa do ciclone que passou por Santa Catarina, poucas horas antes do combinado na terça-feira, que é o dia de sempre. E foi combinado que o melhor seria passar para sexta-feira, porque ainda ficou intermitente o sistema aqui por Santa Catarina. Mas finalmente chegou. Eu agradeço, antes até do Hans apresentar, eu agradeço o professor Rogério pela disponibilidade de participar com a gente. A gente já combinou faz tempo e infelizmente tivemos que adiar. E agradeço também a disponibilidade do Alan. Hans, por favor, fique à vontade. Obrigado. Ok. Boa noite a todos. Para satisfação da Bambusque, vamos tratar hoje de um tema para nós novo, né? Dentro da Bambusque, nós até agora não tratamos desse assunto de usar o bambu tanto em tratamento de esgoto quanto na dessalinização da água. Então, com certeza, estamos desbravando terreno desconhecido aqui. Quero rapidamente introduzir, então, o primeiro palestrante, o professor Dr. Rogério de Araújo Almeida. Ele é engenheiro agrônomo, com graduação, mestrado e doutorado na Universidade Federal de Goiás, e atualmente atua como professor adjunto na mesma universidade, nos cursos de agronomia, zootecnia, engenharia florestal e engenharia de meio ambiente. Além disso, ele é fundador e coordenador da Rede Bambu Goiás, né, que é um grupo de entusiastas do bambu e que trabalham com bambu em Goiás. Então, professor, esteja à vontade e boa sorte na sua apresentação. Ok, muito obrigado, Hans, pela apresentação. Inicialmente, quero agradecer a presença de todos e agradecer aos colegas da Bambusque pelo convite, pela oportunidade de poder compartilhar com vocês aqui um pouco do trabalho que nós temos desenvolvido aqui na Rede Bambu Goiás. Eu vou dar início, então, à apresentação. Tem uma apresentação aqui no PowerPoint. A gente vai falar um pouquinho sobre esgoto, e a ideia é, ao final, a gente fazer uma proposta de utilização do bambu no tratamento ou na complementação do tratamento de esgoto, né, para minimizar ou para evitar a contaminação dos cursos d'água, sejam subterrâneos ou mesmo superficiais. Eu vou dar início, então, aqui à apresentação. Professor, me Pois permite uma não. interrupção? Eu Sim. vou pedir só para os colegas que estão acompanhando para manter as câmeras desligadas durante a apresentação. Podemos ficar só com os palestrantes e com os moderadores, talvez na câmera, só para a gente, nas gravações, os palestrantes ficam no foco ali da gravação, tá? Então, obrigado, Ok. professor. Ok. Estou tentando partilhar a tela inteira aqui. Como é que está aí, Tiago? Tiago? Apareceu aqui, estamos Tá vendo ok? o cartaz do webinário, né? Tá Posso, ok. posso começar então, né? Mas está o cartaz do webinário, professor. Sim, é o primeiro slide. Ok, então tá perfeito. Só que não quer passar, só um minuto, deixa eu voltar aqui.
Só um minutinho que está travando aqui. Ok? Aqui tá ok. Vamos lá. Aqui está travado. Passou o slide, professor. Sim, mas está travado, tem um antes desse. Esse aqui tinha que ter um texto aí, tá? Não tem texto nenhum, né? Não. Poxa, agora eu não sei o que eu faço. Só um minutinho, deixa eu voltar lá. Tá vendo aí a tela agora? Esgoto sanitário? Sim. Vamos lá, vamos torcer para dar certo agora. Vai dar certo. Então, vamos lá, vou falar um pouquinho do esgoto. Então, o esgoto sanitário, embora constituído de 99,9% de água, ele possui impurezas que impedem o seu uso como sucedâneo da água natural, sendo a matéria orgânica em decomposição a principal responsável pelas características indesejáveis do esgoto. Então, resumindo, o esgoto ele é constituído de 99,9% de água, 0,0x% de impurezas. No caso do esgoto doméstico, seria 0,0 alguma coisa por cento, basicamente de matéria orgânica. Do ponto de vista do bambu, água e matéria orgânica é alimento. Então, para nós, o esgoto representa um problema, para as plantas representa uma solução. Quando nós correlacionamos saneamento com qualidade de vida, nós observamos que quanto maior o acesso ao saneamento, melhor o índice de qualidade de vida da população. Não obstante sabermos disso, a situação que nós observamos hoje no país é de que apenas 52% dos esgotos gerados são coletados e apenas 46% dos esgotos produzidos são coletados e tratados. Veja que a situação no Brasil é esta, mostrado no mapa, em que aí no estado de Santa Catarina a gente tem entre 20% e 40% de atendimento urbano de esgoto, aqui no estado de Goiás de 40% a 70%. Essa região vermelha aí tem menos de 10% de atendimento de esgoto. Bom, se nós não estamos tratando, coletando e tratando esgoto, o que nós estamos fazendo com esse esgoto? Basicamente, a gente tem coletado esgoto e conduzido a canais, a céu aberto, e levado esse esgoto para longe da gente, né? Então, às vezes, a gente despeja o esgoto direto nos cursos d'água ou despejamos nos canais e esses canais conduzem o esgoto até os cursos d'água. E a gente não se preocupa com aqueles que estão após ou estão abaixo ou a jusante do lançamento. Essa é uma situação muito comum nos grandes centros brasileiros, né, em que centenas ou milhares de pessoas praticamente vivem dentro do esgoto, né, dentro dos cursos d'água que foram contaminados com esgoto. Uma outra situação é quando nós lançamos o esgoto nos mares ou nos grandes rios,
com a desculpa de que o volume de água é tão grande que vai haver uma diluição de tal forma que não vai ter problema nenhum. Mas a gente sabe que isso não é verdade, né? Nunca que o esgoto vai se diluir, vai ser diluído em toda a água do mar, mas naquela região onde ele foi aplicado e vai causar danos ambientais com certeza. Então a gente se pergunta, né? Que futuro nós estamos deixando para os nossos filhos? O que estamos fazendo com a nossa morada? Então, hoje, 100 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto e 35 milhões não são abastecidos com água potável. A universalização do saneamento básico exigirá 440 bilhões de reais em investimentos. Ou seja, para levarmos água tratada e esgoto a todos os brasileiros, nós precisaríamos de 100 bilhões de dólares. E é um dinheiro que a gente não tem. Então, o que fazer? Diante dessa situação, é necessário promover o desenvolvimento de tecnologias que permitam melhorar a qualidade dos efluentes, que ao mesmo tempo sejam adequadas ao contexto socioeconômico do país. E aí, o tratamento de esgoto com plantas surge como alternativa para esse problema. Então, o que seria tratar esgoto com plantas? Basicamente, o sistema de tratamento com plantas é constituído aí de um reservatório preenchido com substrato, e nesse substrato nós vamos plantar espécies vegetais. Então, o esgoto ele é aplicado de um lado, ele passa pelas raízes das plantas, esse processo ele é tratado, e ele sai do outro lado tratado. Né? Então, seria um sistema simples, né? Como se fosse um brejo, que a gente conhece, ou os alagados. Basicamente, qualquer planta aquática tem a capacidade de tratar o esgoto, sejam as submersas livres, as emergentes, as ancoradas, as flutuantes, e essas de talude e marginais, que ficam aí, né, na beiradinha dos mananciais. E o bambu, ele pode ser classificado como uma planta de talude ou marginal. Então, a questão é, será que o bambu também teria essa capacidade de tratar o esgoto? Então, nós fizemos alguns trabalhos de pesquisa aqui. O primeiro deles foi esse trabalho, a disposição de efluente estação de tratamento de esgoto industrial em solo vegetado com bambu, do mestrando Eurivan Alves Mendonça. A pesquisa foi implantada na estação de tratamento de esgoto industrial do distrito de Senador Canedo, em Goiás, ao lado do decantador secundário, de onde nós coletamos o esgoto para aplicar nos tambores. Então, esse é o esgoto que foi utilizado, embora tratado, ele tem uma carga orgânica pesada. Na verdade, em termos de matéria orgânica, olha, 654 miligramas de O2 por litro de DBO, 3.735 de DQO. Então, assim, para se ter uma ideia, quem talvez não seja da área, mas a média da DBO dos esgotos domésticos é da ordem de 300 miligramas de O2 por litro, né? Então, aqui a gente tem mais do que o dobro da matéria orgânica que a gente encontra na média dos esgotos domésticos. Então, nós fizemos 4 lâminas de aplicação e 4 plantas de tratamento com 2 repetições. As lâminas foram de 177 a 354 milímetros por dia, e as plantas utilizadas foram Guado achaquensis, Guado angustifolia, Dendrocalamus asper, e usamos também como testemunha os tambores sem planta, apenas com solo. Então, basicamente, nós plantamos o bambu em tambores de 200 litros, preenchido com solo, aplicamos o esgoto na superfície desse solo, o esgoto ele percolou, né, ele passou pelas raízes do bambu, descendo até a zona de drenagem, e nesse caminhar ele foi tratado, né, pelo sistema. Então, no fundo dos tambores, nós instalamos tubos de drenagem, esses tubos foram cobertos com brita número 1, depois uma camada de areia lavada, e, por fim, o solo da região. Nesse solo, plantamos as mudas de bambu, fizemos cobertura morta, e nós colocamos o sistema de drenagem, esse tubo mais grosso que vocês podem ver em frente do tambor. Esse tubo de drenagem, ele permitia a manutenção do lençol ou a manutenção do nível do esgoto dentro do tambor nessa altura aí. É como se fosse um lençol freático dentro do tambor. E nesse tubo de drenagem também a gente coletava a amostra para fazer as análises laboratoriais.
Então, o esgoto ele foi aplicado na superfície dos tambores, ele percolou, né, desceu pelo sistema radicular, foi tratado, e nós coletamos as amostras aqui, né, onde vocês estão vendo o balde, coletamos as amostras para as análises laboratoriais. Veja que esse esgoto que nós utilizamos, né, para relembrar esse esgoto com essa coloração escura aí, que foi aplicado na superfície, agora vejam vocês a foto do esgoto tratado. Então, basicamente é água, né? Então, assim, a eficiência de tratamento é muito grande. Na verdade, em termos de remoção de matéria orgânica, nós observamos que 75% da matéria orgânica, ela foi removida apenas pelo solo, ou seja, nos tambores que continham apenas solo, 75% de remoção de DBO foi observado. E já quando havia presença do solo com o bambu, nós tivemos eficiência de 94% a 96%. Então, é bem eficiente. Também fizemos uma pesquisa nesse mesmo ano no solo. Então, nós plantamos aí áreas com 24 mudas de bambu, das 3 espécies, né, analisadas, e no meio dessas áreas fizemos aí a perfuração de poços piezométricos para o monitoramento da qualidade da água do lençol. Então, nós roçamos, capinamos, né, demarcamos a área, fizemos o coveamento, plantamos as mudas, utilizamos cobertura morta, perfuramos os poços com 12 metros de profundidade, lacramos os poços para que não houvesse contaminação e fizemos a aplicação do esgoto na superfície do solo via aspersão. E aí nós mantivemos o mato sempre roçado e o bambu foi crescendo e a gente continuou aplicando esgoto e o bambu foi crescendo, né, crescendo. E após um ano nós coletamos as amostras de água do lençol freático, dentro e fora das áreas dos bambus, para verificar se havia acontecido alguma contaminação. E os resultados das análises disseram que não houve contaminação em nenhuma das áreas, né, após um ano de aplicação do esgoto. Uma segunda pesquisa, também de mestrado, foi feita pela Karina Eliane Kej, né, a quem eu agradeço a presença, está participando conosco aqui nesse webinar. A Karina trabalhou com tratamento de esgoto doméstico pelo sistema zona de raiz, utilizando bambu. No trabalho da Karina foram utilizadas caixas d'água de 1.000 litros, dessas da Eternit, e preenchida com substrato e plantado bambu. O esgoto foi aplicado na superfície do solo, ele percolou, né, passando pelas raízes, ou a zona de raiz ou rizosfera dos bambus, sendo tratado. Algumas caixas ficaram sem plantas para servirem de testemunha para a gente saber qual é a eficiência apenas do solo nesse tratamento. Como plantas utilizamos Philostax bambusoides, Philostax áureo e Guado angustifolia. Então, a parte de fora, na parte externa da caixa, nós temos aí esse tubo de drenagem. Então, o nível do esgoto dentro da caixa, ele era controlado pela posição desse tubo de drenagem. As amostras eram coletadas nessa torneirinha aí, e se vocês observarem essa mangueira azul no tubo de drenagem, no topo do tubo de drenagem, essa mangueira azul, ela conduzia todo o esgoto tratado para tambores na parte de baixo do terreno. Então, nós medimos o volume de esgoto aplicado e também medimos o volume de esgoto tratado, porque as plantas evapotranspiram, então a gente precisava saber qual o percentual de evapotranspiração com vistas ao cálculo da eficiência. Na pesquisa anterior, nós simplesmente comparamos concentração de entrada com concentração de saída, o que não é correto, uma vez que as plantas, ao absorverem água e transpirarem essa água, elas concentram a saída. Então, o efluente ele é concentrado. Então, a gente tem uma subestimação da eficiência. Então, a partir desse trabalho da Karina, nós utilizamos aí, conforme recomendado por Almeida e Ucker, 2011, nós utilizamos a carga orgânica, no caso, né, que seria a concentração vezes o volume. Por isso, medimos lá a evapotranspiração. Para se ter uma ideia, Guado angustifolia apresentou 86% de evapotranspiração, ou seja, 86% do esgoto que era aplicado na superfície da caixa
ele era absorvido pelas plantas e transpirado em forma de vapor de água para a atmosfera. Então, veja que é um volume extremamente significativo, né? E uma observação que fizemos é que o Phyllostáx aurea apresentou morte de algumas plantas. Então, ele é uma espécie que não se adaptou ao sistema de tratamento do tipo zona de raiz, em que há um teor elevado de umidade o tempo todo, né? Como se fosse um brejo, né? Em termos de eficiência de tratamento, o tempo de detenção hidráulica de 2,3 dias foi de 97% na remoção da matéria orgânica, e quando aumentamos o tempo de detenção hidráulica para 5,2 dias, isso aumentou para 98,6% de remoção de matéria orgânica. Até os 150 dias da implantação do experimento, as eficiências vinham caindo. Então, nesse momento, nós decidimos mudar o tempo de detenção hidráulica pelo posicionamento da zona de drenagem, ou seja, nós aumentamos o nível do lençol freático, então aumentou o tempo de detenção hidráulica dentro das caixas d'água, e aí as eficiências subiram, né, até por volta de 300 dias. A partir de então, houve uma certa estabilização das eficiências. A gente considera que o sistema estava estabilizado, estava maduro, com exceção da linha marrom, que é onde tem apenas o solo. A gente vê que, ao final, a eficiência estava caindo, porque o solo já havia saturado. Então, as plantas continuavam tratando, enquanto apenas o solo, o índice da eficiência havia caído. Já em 2017, tivemos um terceiro trabalho de mestrado da Luliane Barreiro. A Luliane trabalhou avaliando a eficiência do solo vegetado com bambu barriga de Buda na remoção do hormônio etinil-estradiol de efluente sanitário. Então, a gente sabia que o bambu era eficiente no tratamento de esgoto, mas, normalmente, no esgoto a gente tem esses hormônios. O etinil-estradiol é um dos hormônios mais utilizados anticoncepcionais femininos. Então, as mulheres, elas tomam a pílula e excretam esse hormônio pela urina. Então, na urina, a urina faz parte, né, vai parar no esgoto, do esgoto vai para a extração de tratamento de esgoto. Os sistemas que nós temos de tratamento, eles não removem esse hormônio, e ele, então, é disposto, né, com o esgoto tratado, ele é disposto nos cursos d'água. E lá, esse hormônio vai causar problema, né, para os animais aquáticos, para os animais que consumirem também essa água. Então, nós queríamos saber se o bambu, além de ser eficiente na remoção da matéria orgânica e tudo mais, se ele teria também a capacidade de remover esse hormônio. Então, o experimento foi montado em baldes plásticos, né, com bambu barriga de Buda, é um bambu ornamental. O esgoto era aplicado na superfície do balde, ele percolava, passa pela zona de raiz, ele é tratado, e o material tratado, o esgoto tratado, é armazenado aí nessa bacia preta, né, para análise de laboratório e para medição de volume. O experimento foi montado em ambiente protegido, por conta da influência das chuvas, né? Então nós não queríamos que a água da chuva interferisse nos resultados, então nós achamos melhor colocar no ambiente protegido, para não ter essa interferência. Foram utilizadas 4 doses de hormônio, então o hormônio foi adicionado ao esgoto, e para a dose 4, tratamento 4, nós observamos que o solo removeu 90% do hormônio, e o solo com a planta removeu 94,4%. Em termos de evapotranspiração, nós observamos aí de 44% a 55% com as plantas, e sem as plantas, apenas o solo, na faixa de 10% de evaporação. As eficiências, elas foram maiores, quanto maiores as doses de hormônio utilizadas, e sempre com a presença das plantas, nós tivemos uma eficiência maior do que apenas com o solo. Bom, aí a gente começou a pensar, quando a gente aplica uma água no solo, parte dessa água infiltra e vai recarregar o lençol freático. Parte dessa água escoa superficialmente. Parte dessa água evapora e parte dessa água é absorvida pelas plantas e transpirada em forma de vapor de água para a atmosfera. Bom, se nós entendemos desse ciclo hidrológico, nós percebemos que, se nós aplicarmos o esgoto no solo vegetado com bambu, numa taxa de aplicação menor ou igual à capacidade de evapotranspiração das plantas, nós nunca teremos água indo para o lençol freático e também nunca teremos água escoando superficialmente. Ou seja,
100% da água vai ser evapotranspirada, e a eficiência do tratamento agora passa a ser de 100%, porque eu não tenho mais efluente. Então, eu não tenho mais o risco de contaminação dos cursos d'água. Pensando assim, né, nós trazemos uma proposta que é a utilização do bambu para elevar as eficiências de tratamento a nível de 100%. Mas como fazer isso utilizando o bambu? Nós temos alguns sistemas utilizados aí na disposição do esgoto. O sistema mais simples é esse aqui, em que se descarta o esgoto diretamente na superfície do solo ou no curso d'água. A gente sabe que vai contaminar tanto o solo quanto o curso d'água. Então, é um sistema que não se recomenda de forma alguma por conta da contaminação do solo e da água. Um outro sistema utilizado são as chamadas fossas, que na verdade seria o mais correto chamar de fossa negra. Então, nesse sistema, o esgoto ele é disposto num buraco. Então, não existe impermeabilização, evidentemente que o risco de contaminação do lençol freático é muito grande. E essas pessoas que utilizam esse sistema também costumam utilizar a própria água do lençol freático. Então, eles acabam contaminando a água e consumindo a própria água que eles mesmos contaminaram. Então, também é um sistema que não se recomenda por conta da contaminação do lençol freático. Então, o que seria melhor seria tratar esse esgoto, né, por exemplo, com um tanque séptico, né, o chamado fossa séptica, e depois aplicar esse esgoto no solo, no chamado sumidouro. Seria um sistema tanque séptico sumidouro. É preconizado, por exemplo, pela Fundação Nacional de Saúde, né, ou pela FUNASA, nas regiões em que não existe coleta e tratamento de esgoto. Mas, embora seja preconizado, embora isso seja melhor do que o sistema anterior, nós observamos que, como a eficiência não é de 100%, vai haver a possibilidade de contaminação do lençol freático. Existem sistemas individuais de tratamento, sistemas compactos como esse aí, né, chamados ecofossas, em que o sistema de tratamento ele é mais avançado, né, ele trata melhor o esgoto, e poderia utilizar esse sistema e também aplicar no sumidouro. Então, veja que é melhor do que o anterior. No entanto, ainda existe a possibilidade de contaminação, uma vez que a eficiência não é de 100%. A Embrapa desenvolveu um outro sistema, chamado de fossa biodigestora, constituído por 3 caixas de 1.000 litros em série, né, utiliza esterco de gado na primeira caixa, para que os micro-organismos façam aí o tratamento, sistema natural, e ao final também esse efluente poderia ser aplicado no solo, né? Mais uma vez, como a eficiência não é de 100%, ocorre o risco de contaminação do lençol freático. Então, o que nós estamos propondo é que o esgoto seja tratado de alguma forma, que seja fossa séptica, ecofossa, fossa biodigestora, e que após esse tratamento, que seja aplicado não no solo diretamente, mas no solo vegetado com bambu, de forma que o bambu possa absorver esse esgoto. Então, basicamente, seria isso, nós coletaríamos o esgoto da residência, faríamos um tratamento prévio, né, e aí aplicaríamos esse esgoto tratado numa área com bambus, numa taxa de aplicação menor ou igual à capacidade de evapotranspiração do bambus, de forma que 100% da água vai ser evaporada ou transpirada, né, evapotranspirada, e não vai haver contaminação nem de cursos d'água nem do lençol freático. Isso aqui é um esquema de um projeto que nós fizemos para um assentamento de reforma agrária aqui no município de Crixás, em que foi feito um tanque séptico, né, para o tratamento do esgoto. A parte sólida ela fica retida nesse tanque séptico, a parte líquida ela vai adiante e está sendo aplicada numa vala de infiltração que plantamos o Dendrocalamus strictus ao redor. Então, o bambu agora vai transformar o esgoto em biomassa e essa biomassa vai ser utilizada pelo produtor rural. Uma forma de aplicação seria essa aqui, a gente abre valas, coloca-se um tubo de drenagem dentro, preenche com brita, depois uma lona ou um bidim, depois enterra. Então, assim, não fica aparecendo, né, e há uma boa infiltração, e as plantas, as raízes das plantas vão ter acesso a esse líquido e vão absorver todo. No sistema utilizado, ele é bem utilizado para o pessoal que é adepto aí da permacultura, é um sistema fechado, que é chamado de bacia de evapotranspiração ou fossa de bananeira, que é um sistema simples, porém complexo. A gente observar bem, aonde tem os pneus embaixo, acaba sendo aí um tanque séptico. Ao redor, onde a gente tem as britas, aí, esse material grosseiro, seria um filtro biológico anaeróbio,
e em cima, onde a gente tem as raízes das plantas, seria um sistema de zona de raiz. Então, a gente tem 3 sistemas em um só. 100% do líquido que é aplicado, ele fica retido aí dentro, então a eficiência de tratamento é de 100%. Aqui a gente tem uma imagem do sistema desse implantado, veja que tem um reservatório, né, pequeno, e que, no caso, a bananeira aí cresceu bastante, obviamente, porque tem água e nutrientes à vontade, e se a gente plantar bambu aí de médio e grande porte, eles também vão crescer muito. Acontece que o bambu crescendo muito, ele não vai ter um sistema radicular capaz de sustentar esse crescimento, do ponto de vista de equilíbrio. Então, o que vai acontecer? Ele cresce muito, porque tem água e nutriente à vontade, mas as raízes ficam restritas a um volume pequeno. E aí o que vai acontecer? Com qualquer ventinho, esse bambu vai tombar. Então, como é que nós poderíamos fazer para resolver esse problema? Nós poderíamos enterrar o sistema, deixando uma parte de cima aí de solo aberto para que as raízes do bambu possam adentrar o sistema, auxiliando o tratamento. Então, a gente planta o bambu do lado de fora, agora as raízes do bambu têm muito volume, muita área para ocupar, e vai ter uma boa base de sustentação e eles não vão tombar. Aqui é o sistema que nós implantamos no Ecologic Park das Termas, em Caldas Novas, são 3 prédios, todo o esgoto dessas 3 torres é tratado aqui nesse jardim, e aqui do lado direito a gente plantou uma muda de Dendrocalamus asper, para fazer uma experiência, e como aqui a área é muito grande, então não teve problema de tombamento, então ele se enraizou bastante aqui, está ajudando no tratamento, está bem bonito lá. Um outro sistema também em Caldas Novas, agora no clube, chamado Lagoa Quente, o sistema de tratamento é esse jardim aí, e a gente implantou o sistema ao lado de um bambuzal que já existia. Então aqui a gente tem uma vista aérea, então aqui do lado esquerdo o parque aquático do clube, e embaixo onde nós colocamos o sistema de tratamento do lado de um bambuzal que já existia, e as raízes desses bambus, então elas adentram ao sistema, auxiliando no tratamento. Aqui nós temos uma outra situação, é que nas cidades em que o esgoto ele é coletado, ele é levado, ele é conduzido até uma estação de tratamento de esgoto, e esse esgoto então é tratado, e o esgoto tratado ele é disposto nos cursos d'água, como a gente está vendo aí. Pela coloração verde, a gente sabe que são algas, então certamente é um sistema de lagoas. Mas se a gente olhar embaixo, a gente vai ver que além dessa coloração verde, a gente tem uma grande formação de espuma. Então, a conclusão que nós chegamos é que a eficiência de tratamento, embora possa estar atendendo à legislação brasileira, não é 100% de eficiência, então sempre vai ter alguma coisa que vai contaminar e vai poluir os cursos d'água. Então, vamos imaginar que essa estação de tratamento tem aí uma eficiência de 80%, atende à legislação, no entanto, 20% não está sendo removido, está indo parar dentro dos cursos d'água. Então, nessa situação, o que nós propomos é exatamente a mesma coisa. Nós queremos pegar aquele esgoto tratado, aplicar em grandes áreas plantadas com bambu, numa taxa de aplicação menor ou igual à capacidade de evapotranspiração das plantas, de forma que não vai haver contaminação nem do lençol freático e nem dos cursos d'água. E vamos transformar o esgoto em biomassa. Então, essa é a proposta que nós fazemos, é pegar o esgoto tratado, veja que eu estou insistindo nisso, esgoto tratado, aplicar nas raízes do bambu, esse esgoto então vai se transformar em biomassa, em varas, em brotos, e aí nós podemos dar um destino aí, que nós conhecemos já milhares de possibilidades de uso do bambu. Então, pessoal, era isso que eu tinha aqui para apresentar para vocês, Mais uma vez agradecer pela oportunidade e me coloco à disposição aqui para que a gente possa responder algumas perguntas, ok? Muito obrigado. Você se usou como referência. Professor Rogério, quero aproveitar e fazer a primeira pergunta. De que forma a chuva ajuda ou atrapalha esse tratamento? Então, Hans, quando a gente fala em aplicar uma taxa menor ou igual à capacidade de evapotranspiração, se eu tenho a água da chuva, obviamente, essa água vai ser absorvida também, vai ser transpirada. Então, eu tenho que somar agora a água que eu estou aplicando, o esgoto que eu estou aplicando, com a água da chuva. Então, certamente, eu devo diminuir
a quantidade de esgoto aplicado nesse período das águas. O que acontece é que nós temos um período seco e um período chuvoso, né? Aqui no Brasil. Então, o problema maior do esgoto tem sido no período seco, em que, às vezes, o que a gente tem no manancial é basicamente esgoto, né? Porque o córrego vai secando, vai secando, vai secando, de repente só tem esgoto. No período das águas, há uma diluição, porque os volumes dos córregos crescem bastante, então acaba que o problema é minimizado, tá? Basicamente, a gente estaria preocupado mais com a aplicação no período seco, né? E no período das águas, a gente teria que talvez ou reduzir a aplicação, que poderia ser um problema, ou então simplesmente considerar que a quantidade de água evapotranspirada, ou seja, aquilo que a planta vai absorver, não vai absorver 100%, então vai sobrar. Mas isso que sobrar, ele vai infiltrar e vai recarregar o lençol freático, que é bom, né? E aí nós confiamos na eficiência desse solo no tratamento, de forma que o que vai chegar no lençol é água, né? E não esgoto. Então não vai haver a contaminação. Alguém poderia dizer, mas talvez haja contaminação. Talvez. Mas mesmo que haja a contaminação, vai ser bem menor do que a contaminação do esgoto jogado diretamente no curso d'água. Então vai ser infinitamente menor, né? E uma outra questão que a gente poderia pensar é a questão de salinidade, né? Porque no esgoto doméstico, às vezes, tem bastante sal, por conta do uso na cozinha, na alimentação nossa. E esse sal poderia levar a uma salinização do solo. O que acontece é que todo ano vai chover e acaba que essa água da chuva vai lavar esse sal, vai diluir esse sal, evitando que haja esse processo de salinização. Em comparação, Tiago, posso fazer outra pergunta? Em relação... Só um minutinho, eu estou vendo que tem perguntas aqui no chat. Alguém poderia ir fazendo as perguntas ou quer que eu leia? Como é que fica? Como não tem nenhuma pergunta, eu vou fazer outra então. A proposta de colocar o bambu a serviço de um tratamento de efluentes, com certeza visa a economia, não é? Quer dizer, você comparando com um tratamento convencional, você teria um custo menor. É esse o objetivo de uso do bambu ou não? Não. A proposta que nós estamos fazendo hoje é complementar o tratamento que já é feito, de forma a aumentar a eficiência para 100%, de forma a evitar a contaminação, tanto do lençol freático quanto dos cursos d'água. Então, hoje, nós propomos, assim, pegar um sistema que já exista, por exemplo, você tem uma cidade pequena que tem um tratamento qualquer lá, e o esgoto tratado é aplicado dentro do córrego. Em vez de aplicar no córrego, nós vamos aplicar isso de forma de numa lavoura de bambu. E esse bambu ele vai produzir tanto bambu que vai ter um interesse econômico. Nessas pesquisas que fizemos aqui, principalmente lá em Senador Canedo, com o plantio no solo, nós observamos a brotação do bambu no primeiro ano com brotos com diâmetro de 3 anos. Então, assim, acelera muito o desenvolvimento da planta, né? Então, o resultado é fantástico. E aí entra a questão econômica e entra a questão social também. A gente pensou, por exemplo, em criar associações ou cooperativas que cuidariam da manutenção dessa área, né? E ficariam com a matéria-prima em troca. Então, poderia fabricar móveis e fabricar utensílios diversos aí, gerando renda, né? Boa noite, professor. Boa noite. Nós temos 2 perguntas aqui no chat. Sim. Eu vou passar a primeira, que pergunta quanto à escala de um tratamento para uma família de 4 a 5 pessoas. Quantas touceiras de bambu seriam o ideal para formar essa estação de tratamento?
Então, essa é uma informação que a gente ainda não tem. Nós estamos com um trabalho de pesquisa aqui na Universidade Federal de Goiás, em que estamos avaliando o consumo de água de 3 espécies de bambu. E nós temos sensores de umidade no solo instalados, vamos avaliar isso durante um ano. E após esse um ano é que nós teremos uma ideia, né, mais clara de quanto cada toceira ou cada hectare vai conseguir evapotranspirar. Nós ainda não sabemos, então a gente está fazendo meio que no chute. Aquele projeto lá de Crixás, eu coloquei lá, assim, a infiltração, isso a gente tem normas da BNT, né, para dimensionar o canal lá de infiltração. Isso não é problema. E aí, o que nós fizemos foi colocar bambus no espaçamento de 4 metros. 4 metros, ele praticamente vai criar uma linha, né? Ele vai virar como se fosse uma cerca viva, ele vai fechar bastante. Então, a gente aposta que nessa situação lá será suficiente. Mas a gente ainda não sabe ao certo a quantidade, a gente vai ter que medir isso. Agora, a gente conta com a eficiência do sistema no tratamento, de forma que, mesmo que a quantidade de esgoto aplicado seja maior do que a capacidade de evapotranspiração, aquilo que sobrar, ele vai para o lençol freático e vai recarregar o lençol, né, sem contaminar. Então, a gente tem uma flexibilidade grande nesse sentido. Mas eu creio que a partir do ano que vem, a gente já tenha, pelo menos para algumas espécies, né, a gente já tenha o conhecimento de quanto de água o bambu absorve. Mas, por enquanto, a gente não tem essa informação. Ok, professor, obrigado. Temos mais algumas perguntas? Podemos? Vilmar pergunta se as iniciativas são mais particulares ou o poder público tem alguma participação? Se há alguma participação do poder. O desafio nosso aqui é o envolvimento do poder público. Aqui, a maior parte dos municípios é atendido aqui na questão de água e esgoto pela Saneágua, a empresa de saneamento do estado de Goiás. E nós estamos, em parceria com a Saneágua, implantando um sistema piloto no município de Abadia de Goiás, que é aqui próximo de Goiânia. Se alguém já ouviu falar, é onde tem o depósito do Césio 137, o resíduo do Césio. Então, nós vamos implantar esse sistema esse ano ainda, né? E até o final do ano, meio do ano que vem, a gente já vai ter resultados desse piloto, e a nossa ideia é que, com base nesses resultados, a gente possa implantar nas quase a totalidade das estações de tratamento de esgoto dos municípios do interior do estado, né, as estações pequenas. E o desafio é esse, né, envolver o poder público para que a coisa aconteça. Certo, já é alguma coisa, né, professor? Professor, tem uma pergunta aqui do Marcos Marques e também minha, que tem o mesmo sentido de saúde, área da saúde. O Marcos pergunta como fica a aprovação na vigilância sanitária desse sistema, e eu lhe pergunto como fica como os trabalhadores que vão atuar no manejo dessa área, quais os cuidados e riscos que esse sistema de irrigação foliar pode trazer. Ok, a gente sempre tem essa pergunta, né? Tem uma apresentação que vocês podem achar no YouTube, que é uma matéria do Globo Rural sobre o reuso de esgoto. Então, foram feitos vários trabalhos no Nordeste com irrigação de pastagem, com irrigação de palma e várias outras plantas. Veja que a gente está falando primeiro de um esgoto tratado. Esse esgoto tratado, ele está sendo disposto hoje no córrego. Então, se a gente pensar, por exemplo, aqui em Goiânia, a nossa estação de tratamento, ela remove por volta de 50% da matéria orgânica do esgoto que é tratado, porque a estação ainda não está completa, né? Só tem a primeira fase. Então, a metade volta, né?
volta para o rio. E se alguém utilizar essa água abaixo de Goiânia, está usando água com esgoto. A gente chama de reuso indireto de esgoto, né? E é o que está acontecendo. Então, isso já acontece. Claro que a gente não quer. Mas, considerando ser o esgoto já tratado, obviamente o risco é menor. Se a gente aplicar num sistema igual a gente propõe lá em Crixás, um sistema enterrado, então não tem risco nenhum em termos de contaminação, não tem contato. Então, nós poderíamos, inclusive, consumir os brotos de bambu, sem risco nenhum, considerando a parte sanitária, né? É claro que se tiver metais pesados, né, metais tóxicos, é outra história, mas o esgoto doméstico não é para ter. Mas do ponto de vista sanitário. Ainda do ponto de vista sanitário, se eu aplicar esse esgoto na forma de aspersão, então eu vou aspergir, vou molhar a planta, então é uma outra situação, porque formam-se aerosóis, né, e o vento pode levar a micro-organismos, né, vírus, bactérias, etc., que provavelmente estarão ali, e pode levar à contaminação de pessoas e animais e tal. Então tem que ter um controle de acesso a essa área, né, e não vamos utilizar, então, um sistema que proporcione esse spray. Então a gente pode aplicar na superfície do solo que seja, mas para não proporcionar esse spray. Aí tem que ter realmente um controle das pessoas, e se eu molhar o broto de bambu, obviamente eu não devo comer esse broto, né, apesar de que no broto a gente vai ferver algumas vezes, né, ou várias vezes, mas tudo também depende de resultado de pesquisa, né, na frente a gente vai ter que pesquisar isso para a gente ter, né, 100% de certeza que não há contaminação, não há risco nenhum, mas o risco que tem é esse, né, dos sprays, né, dos aerosóis, acabar contaminando as pessoas. Então, a gente precisa ter formas de aplicação que não aconteça isso. Ok, professor. Por enquanto, uma última pergunta do Ezequiel. Ele pergunta se por ter uma carga maior de matéria orgânica à disposição, o bambu tem a tendência de durar menos. Eu creio que não. Essa maior carga orgânica, na verdade, tem nutrientes, né? Água, luz e nutriente à vontade, vai fazer com que o bambu cresça bastante. Essa questão da durabilidade vai ser mais relacionada ao grau de maturação do bambu e ao tratamento. Então, a gente deve coletar bambus maduros e proporcionar um tratamento adequado. Então, nós vamos ter uma boa durabilidade. Mas, do ponto de vista da nutrição, eu creio que não. Na verdade, eu creio que é o contrário, né? Uma planta bem nutrida vai se desenvolver bem, né? E certamente vai ter uma boa durabilidade, é o que eu acredito. Professor, eu tenho uma última pergunta, já aproveito também e pergunto aos demais participantes se alguém formulou alguma pergunta nesses últimos minutos, para daí então passarmos adiante. É o seguinte, professor, algum estudo quanto ao diâmetro radicular de uma planta como o asper ou de uma mediana como o oldame e algumas outras menores para dimensionamento das caixas de evapotranspiração? Então, com relação à caixa de evapotranspiração, a nossa proposta é que os bambus de médio e grande porte, eles sejam plantados fora da caixa, e a caixa que seja enterrada no solo para permitir a entrada das raízes do bambu. E aí não teria problema nenhum de tombamento. Se eu plantar isso dentro da caixa, né, da fossa de bananeira, no caso, o sistema radicular ele vai ficar restrito a um volume muito pequeno, então ele não consegue sustentar uma planta daquela altura, pensa um bambu gigante. Ele vai tombar e vai expor todas as raízes. O sistema radicular do bambu é superficial, então ele não tem sustentação. A não ser que a gente utilize bambus de pequeno porte, né, o Filostax áurea, que seja, né, aí nesse caso eu não vejo o risco desse tombamento. Mas no caso do bambu de grande porte, o que a gente tem pensado é plantio externo, né, e enterrar o sistema para que as raízes possam adentrar. Tem uma pergunta aqui do César. César é um aluno nosso aqui de intercâmbio, da Colômbia, perguntando aqui se
Tendo em mente que tratar esgoto com bambu, o tratamento anterior deve ser realizado, o que seria o tratamento que requer menos manutenção. Basicamente, que esses temas todos que a gente mostrou aí, César, né, se a gente pensar em unifamiliar, ou seja, uma única residência, uma única família, o tanque séptico é o mais simples, né? É o mais simples e exige menos manutenção, que vai ter um esvaziamento aí a cada 2 anos, ou conforme a gente projete. Esse seria o mais simples. Alguém perguntando se faz algum sentido introduzir retalhos de bambu nas camadas do sistema de evapotranspiração. Então, esse sistema, quando a gente tem um sistema de tratamento, a gente tem um tanque séptico e tem um sistema que é chamado de filtro biológico, né? O Alan deve apresentar alguma coisa nesse sentido na dessalinização, eu acredito. Então, no filtro biológico, nós temos um meio de suporte que serve de suporte para o desenvolvimento das bactérias, as bactérias que vão, o biofilme de bactérias que vai proporcionar o tratamento. Esse meio de suporte, a gente tem visto aí brita, aí em Santa Catarina o pessoal usa concha de ostra, né? Aqui tem algum tipo de pedra que chama tapiocanga, tem tampa de garrafa, né, tampinha de garrafa, ou tem uns materiais plásticos, né, já industrializados, que tem uma superfície de contato grande. E nós já fizemos, inclusive, alguns testes aqui com anéis de bambu. Tem uma superfície específica boa, né, e funciona muito bem. A questão é que aí tem que pegar também, a gente tem que pegar os bambus maduros para que tenha uma maior durabilidade. Nós pegamos aqui os bambus vulgares, né, bambu tanto maduro quanto menos maduro, porque os mais fáceis de coletar são os externos são os bambus novos, né? E depois, acho que de 2 anos, a gente esvaziou o sistema, a gente viu que estava degradando, assim, estava apodrecendo, né, praticamente estava se decompondo. Então, tem que ter esse cuidado. Mas poderia utilizar nas camadas o sistema de evapotranspiração, sim, naquela camada substituindo ali as britas, né, que teriam uma boa eficiência. Muito bem, Thiago. Me escuta, Hans? Me escuta? Sim. Então, acho que se esgotaram as perguntas. A gente agradece muito a sua interessante apresentação. No momento, estamos com 43 pessoas assistindo, né? E vamos passar, então, para a segunda palestra. Eu apresento, então, o Alan da Costa Guimarães. Ele é engenheiro sanitarista, graduado pela Universidade Federal de Santa Catarina no ano passado, e ele vai falar aqui sobre avaliação de sistemas de dessalinização da água do mar por micro-organismos. Então, boa sorte à sua palestra. Vamos ver. Boa noite, pessoal. Vocês estão escutando? Sim. E a tela? Conseguem ver? Sim, consegui. Aí, melhorou. Conseguimos falar. Estou enxergando, então, né? Então, beleza. Então, hoje eu vou falar sobre a avaliação de sistemas de dessalinização da água do mar por micro-organismos. Isso daí foi o tema do meu TCC. Tá? Aproveitar a oportunidade para falar um pouco sobre a minha caminhada aí com o bambu, né, com a matéria-prima tão especial. Começou lá em 2017, quando fui voluntário no NEAMB, que é o Núcleo de Educação Ambiental da UFSC. Tinha uma oficina chamada Bioação. O pessoal estava começando a mexer, trabalhar com bioconstrução ali no Colégio de Aplicação da UFSC. No ano seguinte, fui para o Projeto Rondon, onde eu levei a oficina chamada Bambuação, né, para a Operação Pantanal, lá em Nioaque, Mato Grosso do Sul. Hoje em dia eu tenho uma marca de parafina de surf ecológica, a Chiquibi, e vou apresentar aqui para vocês como é que foi o meu trabalho de conclusão de curso. Falando rapidamente aqui sobre o Projeto Rondon, é um projeto, uma ação interministerial, né, do governo federal, então Ministério da Educação, da Saúde, Meio Ambiente, todos juntos,
em parceria com algumas instituições de ensino superior, reconhecidas pelo Ministério da Educação. Então, uma ótima oportunidade para alunos e professores também. Aqui sou eu aplicando a oficina Bambuação na tribo indígena Terena. Então, na figura esquerda, eu mostrei como que se fazia essa bandeja de bambu, e ao mesmo tempo o pessoal me ensinou como fazia essas cestas de bambu. Também as crianças sempre muito envolvidas em mostrar os desenhos, né, aplicar os desenhos indígenas nas peças. Aqui era a oficina sendo aplicada para as mulheres do projeto do Movimento Sem Terra, né, um grupo de mulheres, levando os estudantes para o bambuzal, onde a gente conversava sobre colheita, técnicas de tratamento, depois voltava para a escola, mostrava algumas técnicas de produção, né, de movelaria também. Aqui era a gente lá no bambuzal. Chegou a ter dia que eram mais de 50 pessoas envolvidas, e era uma ótima oportunidade também, né, dos alunos saírem um pouco da escola, se manterem à vontade. Então, muita gente estava envolvida ali, muita gente estava muito interessada, né, em saber como é que funcionava, porque todas as oficinas referentes a bambu que a gente fazia a colheita, sempre o bambuzal estava na casa de alguém, que nunca era utilizado, ninguém sabia como que usava, e as crianças ficavam meio que, não sei, meio confusas assim, eles não sabiam como que poderia assimilar uma furadeira com bambu, por exemplo. Então a gente fez algumas produções, fizemos luminárias, prateleiras, porta-chaves. A intenção era mostrar, né, o bambu como que pode ser utilizado como fonte de um serviço, de uma renda também. Então aqui estão algumas outras peças que a gente fez para as escolas, placas para as escolas, talheres, porta-guardanapos, lixeiras, mais placas, mais luminárias. E aqui é a Stickly, a marca de parafina de surf ecológico. E aqui também mostrou, sempre tentando levar, né, o bambu para todas as atividades que eu faço. Então, aqui os mostrais de bambu, aqui é o conceito mais de reutilização, no caso, colocar o bambu como a própria embalagem da parafina, né, para os nossos parceiros e atletas. E por que não estudar o bambu em pó na composição da parafina? Agora sim, falando sobre o TCC, a avaliação de sistema de dessalinização da água do mar. Só um minutinho. Da água do mar. Então, a dessalinização, o que é? Ela pode ser um processo físico-químico, né? Normalmente é. E o objetivo é a retirada de sais, transformando em água doce, né? Então, aqui os nossos objetivos. O objetivo geral do meu trabalho foi avaliar a eficiência, diferentes configurações do sistema de dessalinização da água do mar por micro-organismos, estudando a Pseudomonas tutzeri em específico. Aqui, os meus objetivos específicos foi avaliar essa ocorrência, se existiria ou não a ocorrência desses sais dissolvidos, a partir de análise de condutividade elétrica e da concentração de cloretos, né? Porque a água salgada ela possui propriedades que permitem uma excelente condutividade elétrica. Então, quanto maior a condutividade elétrica no meio, maior a concentração desses sais que vão estar dissolvidos lá. Então, a água potável, por exemplo, a condutividade elétrica é muito baixa. Não. E em média, assim, 1 litro de água vai em média 35 gramas de sais dissolvidos. E a maior parte desses sais que estão dissolvidos, eles estão como cloreto de sódio. E é por isso que eu fiz as análises de determinação de cloretos. Outro objetivo específico foi analisar diferentes configurações e modos de operação no meu sistema. Então, condições aeróbias, anaeróbias, né, contendo ou não oxigênio, e contendo ou não o meu suporte de bambu. Também, no final, eu acabei variando mais, né? Coloquei, fazendo outras análises que eu vou comentar daqui a pouquinho. Rapidamente sobre uma revisão bibliográfica. Então, toda a água presente no planeta Terra, 97,5% água salgada, 2,5% água doce.
Desse 2,5% de água doce, 68,9% está em forma de gelo ou calotas polares, sobrando apenas 31,10% para água doce, líquida. Desses 31%, 96% estão sobre água subterrânea, então sobra apenas 4% com água superficial. E essa escassez, né, a escassez de água é um problema que afeta a humanidade há décadas já e vem se agravando ainda mais com as mudanças climáticas, crescimento demográfico. Então, os processos de dessalinização, eles são importantes alternativas, né, para a produção de água potável. E o que é a água do mar? A água do mar é simplesmente composta por uma água pura, onde ali estão dissolvidos diversos tipos de sólidos e gases, né? E acredita-se que todos os elementos naturais do planeta são encontrados dissolvidos na água do mar, embora ainda não tenha sido possível detectar algum deles. E são os sistemas. Aqui estão os dois principais sistemas de dessalinização da água do mar. São os processos térmicos e os processos por membranas. Que o processo térmico ele é o tipo clássico, né? É o mais simples da dessalinização. Ele parte do princípio da circulação natural da água, simula o ciclo hidrológico da água, né? Eles são baseados na destilação. Então a água salgada ela é aquecida para que a evaporação ocorra. Daí a água pura ela é obtida a partir da condensação do vapor gerado, né? Que seria a condensação, a mudança do estado gasoso para o líquido da água novamente. E é assim que vai separando a água pura da água com sal. E aqui o processo por membranas. A maior parte das usinas de dessalinização hoje em dia, atuais, né, elas utilizam esse método. Apresentam várias vantagens em comparação com os processos térmicos, principalmente em relação ao consumo de energia. E aqui a separação do sal da água pode ser feita através de aplicação de pressões no sistema. E esse sistema vão conter membranas semi-permeáveis e vão permitir a passagem apenas da água pura. E aí eu pensei, né, será que existe um processo 100% biológico? Então eu vou contar um pouco da história, o que incentivou essa pesquisa de TCC, né? Foi assim alinhado com a dúvida, né, se existiria um sistema 100% biológico para retirada de sais dissolvidos da água do mar, e também alinhado com toda a vontade de desenvolver, né, novos projetos envolvendo o bambu como matéria-prima. Também é uma vontade muito grande de explorar mais o bambu no ramo da engenharia sanitária e ambiental. E essa matéria-prima é uma matéria-prima tão especial que também é até conhecida como um presente de Deus. Então, eu pesquisando no YouTube, eu vi esse vídeo do seu Galdino, o dessalinizador de bambu para a água do mar. Fiquei super interessado e quis ir um pouco além, né, pesquisar um pouco mais. Nessa entrevista, ele falava que já estava há 8 anos pesquisando. Isso daí é um vídeo de 2013, então já tem 15 anos. E ele estudava vários tipos de micro-organismos específicos que são encontrados nas raízes de algumas plantas. Comentava que o tempo de detenção hidráulica, né, o tempo de tratamento basicamente, seria de poucos segundos a poucos minutos. E ainda que o tratamento gerava pouco resíduo. Então seria o tratamento ideal. Eu fiquei super interessado, queria saber mais, e fui pesquisar. Acabei não encontrando nenhuma publicação, nenhuma patente, mas acabou que surgiu uma oportunidade e eu fui conhecer o seu Galdino pessoalmente. Visitei o laboratório dele, da CISNAT, que é o Sistema Natural de Tratamento de Efluentes, e ali ele me deu algum direcionamento, conversou comigo, se mostrou super aberto. Apesar de ser uma empresa privada, né, ele foi muito bem recebido, ele me ajudou no que foi possível. Ele comentou que o sistema dele usava um consórcio microbiano, então são vários micro-organismos trabalhando junto, se complementando. Validou o uso da Pseudomonas stuttiseri, que é a bactéria que eu estava pensando em utilizar. Ele comentou que
ela funcionaria, poderia funcionar, e acabou que a minha visita se limitou apenas ao laboratório de tratamento de efluentes. Eu não consegui visitar o sistema de dessalinização. Aqui a imagem dele, do armazenamento, ali como o professor Rogério comentou, no meu suporte também do bambu. No caso aqui é um sistema de tratamento de efluentes, utilizando o bambu como meu suporte. E outro vídeo que eu achei na internet foi esse com o título Bactéria tira sal da água do mar. Eu também não consegui ter nenhum acesso a nenhuma publicação para ter embasamento teórico na minha pesquisa e entender também o melhor projeto, né? É que ele já utilizava Pseudomonas scutiseri e falava que o tratamento ocorria em 7 dias. Também fui pesquisar um pouco mais, acabei entrando em contato com a professora orientadora do projeto, onde ela me informou que não chegaram a publicar, apenas tinham sido apresentados em feiras de ciência. Mas a professora Carla também se mostrou super atenciosa e me deu algumas informações que foram pertinentes na minha pesquisa. Ela mostrou as etapas de tratamento dela e falava que fazia a destilação simples no começo, que seria o processo térmico de dessalinização, né? O problema é que esse tratamento vai remover 90% do sal já, então vai sobrar bem pouco para a bactéria. E eu queria estudar alguma coisa 100% biológica. Então, na minha operação já foi diferente. Eu não optei por mesclar um processo térmico com um biológico. Fui direto para o biológico, eliminando essa etapa. E a professora me informava que poderia estar acontecendo uma suposta remoção por adsorção da bactéria. No caso, o sal dissolvido seria removido a partir da adesão da bactéria na superfície da bactéria. Poderia estar funcionando assim. Era apenas uma suposição. Agora, falando rapidamente sobre a bactéria, Pseudomonas scutiseri, ela é uma espécie facultativa, então sobrevive em condições aeróbias e anaeróbias, né? Então com ou sem oxigênio. Possui alto grau de adaptabilidade fisiológica e genética, então resiste a se adaptar bem a estresse. Ela pode ter várias vias metabólicas. Aqui, organismo modelo, ela também é um organismo modelo para estudos que envolvem o ciclo do nitrogênio. Algumas cepas, elas participam no processo de degradação de poluentes ou interagem com metais tóxicos. E essas cepas, elas crescem na presença do amido, que é um carboidrato que está presente no bambu. Então, aqui, a bactéria, quando ela foi utilizada na biolimpeza da crosta do sal de nitrato, não dissolvido, e em pinturas da igreja na Espanha. Aqui está a marcação de onde o sal estava, na pintura. Então, eles aplicaram essa bactéria, conservaram essa bactéria e colocaram por 90 minutos em contato com a pintura. Depois, quando eles retiraram, 92% do sal tinha sido removido. Metodologia. Então, o que eu fiz? Na primeira etapa, eu separei em etapa 1A, 1B e 1C. O que aconteceu? Aqui, primeira etapa, no 1A, eu fiz isolamento da bactéria de interesse, 1B eu fiz identificação e depois o cultivo. Depois eu parti para a segunda etapa, que foi coletar água do mar, fazer a colheita de bambu, inocular as bactérias de interesse nos reatores, fazer a configuração dos reatores e iniciar as operações. Então tá, aqui como eu fiz eu peguei a minha bactéria de interesse, ela está dentro de um produto junto com mais outras 3 bactérias, que é a Pseudomonas scutiseri. Pediram para desligar a câmera aqui? Deixa eu desligar aqui rapidinho. Então, aí eu peguei aqui a Pseudomonas scutiseri que estava junto com outras bactérias, tive que isolar ela. Então eu primeiro eu diluí o produto com água destilada, em tubo de ensaio. Depois, para obter a cultura de interesse, né, a cultura pura, eu utilizei um método de semeadores em placa de Petri. Fiz múltiplas estrias para isolamento e
no meio de cultura. E aí, a partir da lupa, eu fui identificando as diferentes colônias que eu queria. Tirava essas colônias e conservava elas e fazia novos testes, né? Comecei a entrar na etapa 1B, que seria o teste de identificação da minha bactéria de interesse. Fiz o teste do GRAM, que analisa a morfologia celular da bactéria e o comportamento da bactéria diante de alguns corantes. Fiz o teste de amilase, que é a enzima produzida pela bactéria em questão na presença de amido. O teste de catalase, enzima intracelular que também é encontrada na Pseudomonas scuti-zero, decompõe o peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada. E depois, quando eu tive minha colônia pura, eu isolei e mantive elas em meio de cultura de goma de amido e conservei por 5 graus Celsius. Depois, quando eu já tinha minha colônia pura, eu separei em 4 Lehmeyer e mantive por 7 dias úteis, antes de colocar nos meus reatores. Então tá, agora sim. Agora eu vou para a segunda etapa do meu trabalho. Então, eu coletei a água do mar na Praia do Campeche, Santa Catarina, Florianópolis, com profundidade de 1 metro, horário das 10 às 11. E o bambu, sobre a colheita do bambu, eu usei o bambu da espécie Bambusa tudoides, localizado no colégio de aplicação da UFSC, que era um bambuzal que a gente já tinha bastante contato, já fazia as colheitas lá. E essa foi a vara que eu usei no meu trabalho, que ela apresentava as folhas caulinares, né? Então, indicando que trata-se de uma vara de bambu jovem, e o bambu de pouca idade não atingiu a maturidade, então possui grande quantidade de água, de celulose e amido na sua composição, que era o que eu estava interessado. E são os pedaços de bambu que, como usei umas ripas, usei ele mais fechado, coloquei alguns furos perto do nó. E ali mostra um sistema bem simples, que era água do mar, o bambu, e inoculei a bactéria ali dentro. Eu analisei 9 tipos de reatores. Variei condições aeróbias e anaeróbias, a concentração da bactéria, a quantidade de bambu, ou até sem um bambu, o volume de água e o tempo de detenção hidráulica. Aqui falando sobre os reatores aeróbios primeiro. Todos contêm água do mar e bambu, porém o reator 2, 4 e 5 já contém a bactéria de interesse inoculado. Então, aqui está o meu reator 1A, eu chamei ele de reator 1A. Foi o reator que eu só coloquei água do mar e o bambu, né? Analisei ele por 11 dias. O reator 1B, eu fiz a mesma coisa, a mesma configuração, só que analisei por 123 dias. O reator 2, eu já comecei a analisar a bactéria inoculada nele. No reator 1A, que só tinha água do mar e bambu, eu vi que a análise de condutividade elétrica ela já começava a subir no primeiro dia, né? Essa foi uma análise que eu usei bastante, porque é só uma sonda que eu ia colocando no meu sistema e ia analisando. Quando eu visse que um resultado, se eu identificasse uma redução na condutividade elétrica, eu iria levar para outras análises, para a análise de cloreto, que é uma análise que já é mais complicada, já depende de mais reatores do nosso laboratório, então precisava selecionar, né? Fazer uma pré-seleção dos meus reatores. E quanto mais sal dissolvido no meio, maior a condutividade elétrica. Mas nesse caso, possivelmente a condutividade elétrica estava subindo por conta da formação de ácidos no meu meio. E ela aumentou, em média, quase 4% em 11 dias. Já em 123 dias, ela aumentou 46%. Né? Aqui estão alguns estágios do meu reator, formando biofilme no reator 1B. Isso em 4 dias já estava assim, 8 dias já estava dessa forma, então sem micro-organismo, água e superfície já tem a ocorrência de biofilme. Depois, já em 22 dias já estava dessa forma, então a água já estava meio que
bem estragada, assim, com odor muito forte mesmo. E depois, com 32 dias, ela já estava, o biofilme já estava se rompendo, né? Aqui está meu reator 2. Esse reator aqui, até que a condutividade elétrica ela reduziu, né, quase 2% até em 13 dias, e depois ela aumentou mais 3% até 55 dias, que foi o que eu analisei. Agora falando dos reatores anaeróbios, todos também contêm o bambu, já nesse, e eu vou falar de cada um separadamente. Aqui, o reator 3. Aí eu já começo os reatores, né, em condições anaeróbias, e o resultado já começa a melhorar também. Aqui, quando eu começo a comparar o reator 2 com o reator 3, era a primeira vez que eu estava tendo a condutividade elétrica reduzida e não voltando a subir, superando o valor de entrada, né? Isso era muito importante. Assim, eu comecei a selecionar para as outras análises. Eu também fiz análise de turbidez, e a turbidez foi, nossa, aumentou demais, principalmente nos reatores aeróbios. Ali, a turbidez seria o material que está em suspensão no meu meio, né? No meio ali. Então, ali no reator anaeróbio, ela aumentou em 18 vezes. No reator aeróbio, ela aumentou 63 vezes. Então, ficou um aumento bem significativo. Em relação à cor aparente também, em relação à entrada bruta para o anaeróbio, aumentou em 24 vezes. E da entrada bruta para o reator aeróbio já aumenta em 71 vezes. Aqui é uma imagem comparando as minhas amostras. Também teve o reator 4, que foi um sistema que eu fiz para analisar a água num fluxo e colocando diferentes ações biológicas, né? Então, fiz 3 câmaras para... Então, 3 ações biológicas diferentes. Primeiro, eu começo na câmara 1, que é com uma condição aeróbia, depois passa por uma condição facultativa e depois termina com uma anaeróbia. O resultado desse daqui foi que foi uma redução na condutividade elétrica de 4%. Foi o menor pH que eu tive de todos os meus reatores, de 6,17, mas não chegou a afetar a bactéria de interesse, porque o crescimento dela é inibido com um pH de 4,5. Aqui são os reatores aeróbios seguidos de uma filtração, né? Eu fiz essa análise com a finalidade de entender melhor o que acontecia no sistema, né? Se seria alguma atividade no metabolismo da bactéria que movia o sal, ou se realmente ela estava tendo o efeito de absorção no meio. Então, eu fiz 2 filtrações, né? Primeiro, peguei esse reator e analisei ele por um tempo de detenção hidráulica de 6 dias. Depois de 6 dias, eu fiz 2 filtrações nela, em 2 membranas. Uma de 0,45 micrômetros e a outra de 0,22 micrômetros. Depois, eu fiz para esses 2 mesmo, no reator aeróbio, fiz a análise sem bambus, somente a bactéria e a água também. E fiz exatamente a mesma configuração, mesmo tempo de detenção hidráulica. E fiz também outros 2, só que, mesma configuração, só que fechados, né, em sistemas anaeróbios, para entender melhor o que estava acontecendo. Aqui seria eu realizando a filtração. Eu vi que o melhor desempenho tinha sido o reator 4RB, que seria o anaeróbio contendo o bambu. Ali a porcentagem de redução foi bem sutil, todos os resultados foram bem sutis de redução de condutividade elétrica, apenas de 5,23%. E aqui foi o que aconteceu, né? Ali, nesse reator.
Depois de 6 dias, a minha eficiência de remoção de condutividade elétrica foi de 3,68. Depois que eu fiz as filtrações, foi eficiência de mais 1,61. Então, isso indica que possivelmente o que estava acontecendo ali no meu sistema seria o metabolismo da bactéria. Provavelmente estaria tendo algo no metabolismo dela e tem ainda a complementação da filtração, que pode ser que também ela tenha o efeito de adsorção, né? Isso precisa de bastante pesquisa, bastantes análises para entender o que acontece mesmo. Aqui é uma tabela geral de todos os reatores que eu fiz. O melhor reator deles foi esse reator 3, que operou em condições anaeróbias por 55 dias. Ele tinha um bambu, né? Tinha pedaço de bambu ali nele. Foi o melhor resultado em relação à condutividade elétrica, 6,26%. Esse reator, eu separei amostras deles para fazer a remoção, para fazer a análise de determinação de cloretos. E quando eu fiz a análise de determinação de cloretos, eu cheguei no resultado de remoção de 23,75%. Então, aqui seria um comparativo, né, de resultados alcançados com os resultados máximos permitidos pela legislação. Então, em relação ao cloreto, o valor de entrada era 19,99. O valor que eu alcancei foi de 15,24. Isso foi uma remoção de 23,75%. Mas para minha água se enquadrar dentro dos valores de potabilidade, eu teria que ter chego no número, né, pego essa água que eu tirei do mar, eu teria que retirar 98,74%, quase 99% de cloretos, para ela estar dentro dos padrões permitidos pela legislação. Também, quando analisa essa água com os valores permitidos para a água de uso, ainda também não está dentro o parâmetro de cloreto ainda não se enquadra. Então, essa água não daria nem para usar ainda para uma água de uso, que seria para os fins não nobres. Aqui sou eu fazendo a análise de determinação de cloretos. E é o que eu concluí. Em todos os reatores teve aumento da cor aparente, turbidez, e teve o odor em todos os reatores. Teve uma sutil redução da condutividade elétrica nos reatores anaeróbios. Nesses reatores anaeróbios, o melhor resultado da condutividade elétrica foi nos que continham meio suporte de bambu. A redução de cloretos de 23,75% ocorreu no reator 3, que foi o reator anaeróbio com meio suporte de bambu. Então, de forma geral, os reatores desenvolvidos a partir dessa metodologia elaborada ainda não estão dentro dos padrões máximos permitidos para o abastecimento humano, para a dessedimentação animal ou para o reuso não potável da água, né? Uma das dificuldades encontradas durante a pesquisa foram poucos recursos financeiros para pesquisa de TCC. Então, isso fez com que eu perdesse muito tempo separando, identificando e cultivando a bactéria. Poderia já ter comprado ela. Tive que construir os reatores a partir de materiais reciclados também. E o controle dos reagentes, porque precisava para selecionar, para também não gastar muito reagente. E outra dificuldade bem interessante foi a rejeição de orientador para pesquisa, porque eles alegavam que, como não tinham um embasamento teórico, os vídeos que eu tinha encontrado, lógico, quando eu pesquisava, eu não encontrava nada publicado, nenhum estudo com as análises feitas, então eu não conseguiria desenvolver um trabalho e ter referências, né? E isso travava muito os professores para me orientar. E o meu argumento era que eu queria muito fazer esse trabalho, queria muito entender as coisas, utilizar o bambu, utilizar a água do mar e ver como que
é o comportamento com que os reatores iriam se comportar, coletar os resultados, e mesmo que eles fossem negativos, ainda seriam contribuições científicas. E a redução de cloreto ela foi baixa, porém significativa, de aproximadamente 24%. Então necessita mais pesquisa sobre o tema. Poderia ser feito, explorar o consórcio de bactérias, colocar diversos tipos de bactérias juntos, ver como é que elas iriam se comportar, fazer outras análises, complementar, né, com outras análises, aumentar a frequência das análises também, e também construir reatores mais sofisticados, né? Então, fazer de repente, construir reatores com fluxo, ou colocar bactérias, ou até mesclar, né, com o que até a professora já tinha feito, mesclar um sistema térmico com um sistema biológico, também poderia ser feito. Então, tem diversas possibilidades, diversos micro-organismos também que podem ser utilizados para pesquisa. Né? Construir reatores com outras configurações. Bom, é isso que eu tinha para apresentar hoje. Esse foi o meu trabalho. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Alan. Tiago, eu tinha uma pergunta. Sim. Consegue me ouvir? Pois Alan, tu não. consegue me ouvir? Eu consigo. Eu percebi, Alan, que tu isolou a Pseudomonas do Fossaclin. Isso. A gente fez um trabalho. É. Um tempo atrás, eu e o Thiago, a gente colaborou num trabalho, cultivando, né, os bambus in vitro, ela percebeu uma certa contaminação e a gente tentou identificar essas bactérias, né, por biologia molecular, e também ver a possibilidade de elas serem indutoras de enraizamento, tal. E aí eu percebi, no Fossaclin, que 2 dessas bactérias que a gente isolou estão no Fossaclin. Então, a minha pergunta é se, não sei, elas não têm pelo que eu sei, elas não têm função de salinização, né? Elas têm função de como agentes biológicos. É ignorado toda a composição microbiológica, reatores, ou se faz algum tratamento antes do bambu, como é que funciona? Porque a gente sabe que dentro das plantas existem muitas bactérias e outros micro-organismos que têm algum efeito, né? Que são endofíticos, que a gente chama. E muitos a gente nem conhece, do bambu a gente está descobrindo agora. Então, como é que é? É feito algum tratamento? E o que me chamou bastante atenção, a gente ter conseguido isolar, identificar por marcadores moleculares essas bactérias e batem mesmo, que é a Bacillus subtilis e a Enterobacter hermani, né? Então, é uma coincidência grande. Uhum. Então, o que foi feito aqui? Essa é muito complicado, porque realmente, como você falou, o bambu tem várias bactérias ali, né? Já estão no bambu. Na água do mar também. Então, quando coloca tudo junto, nossa, vira uma bagunça. Né? Muita coisa acontecendo, muito substrato sendo formado também. Então, uma coisa que eu observei foi que quando tinha só o bambu e a água do mar, a condutividade elétrica, por exemplo, ela já começava a subir a partir do primeiro dia. E quando eu coloquei a Pseudomonas, ela reduziu, ficou reduzindo até bem sutilmente, né, como todas as análises, mas reduziu até o 13º dia e depois começou a subir também. Então, a gente tinha essa noção, né, que tem muita coisa acontecendo ali também, no bambu já tem bactéria, na água do mar já tem bactéria, mas queria saber, né, se realmente iria funcionar
se realmente iria funcionar colocar esse micro-organismo ali. E o resultado foi que ajudou, né, no sistema. Certo. É complicado ainda entender como que ela funciona, como que ela trabalha, né, quais são as vias metabólicas que ela funciona ali no meu salino, mas essa foi, acho que uma dos meios da pesquisa, assim, começar a colocar, inocular a bactéria, coletar resultado, fazer as análises, coletar resultado e ver, e depois, né, começar a interpretar esse resultado. Mas para interpretar esses resultados precisa de mais análise, e análises mais específicas, entendeu? Mas é assim mesmo, é tudo muito, muito complexo. O Alain, Complexo mesmo. alô? Oi? Alain, eu tenho uma pergunta. Você, antes de fazer a sua pesquisa, você visitou o laboratório lá em Laguna, né? Isso. Quanto que de eficiência ele consegue lá no sistema dele? Qual o sistema? Você disse que ele faz dessalinização também. Uhum. Então, eu não consegui visitar esse sistema dele. Eu fui lá para isso, mas no final a gente não conseguiu visitar. Ele falava que consegue uma remoção, consegue deixar água potável, né? Segundo o seu Galdino, ele deixava a água potável em poucos segundos, poucos minutos, né? Falava que cultivava até alguns micro-organismos nas raízes da bactéria, da planta, do bambu também. Parece muito milagroso, né? Então, Meio né, eu não sistema tive difícil. acesso realmente a entender como é que era o sistema dele. Eu não consegui ver e eu não consegui ter acesso a estudos também sobre Certo. o que aconteceu nessa Tá vendo? visita. Foi um direcionamento dele, né? Eu perguntava, falei que estava fazendo uma pesquisa de TCC e no que eu perguntava, né, eu já tinha feito algumas pesquisas previamente e já tinha algumas dúvidas para perguntar para ele. E aí, por exemplo, a Pseudomonas tuitzeri foi uma que ele falava que ele já usou também ela, ele tinha ela no consórcio de bactérias dele e que era prosseguir essa linha de trabalhar com esse micro-organismo. Agora temos mais uma pergunta. O Rodrigo Franco já respondeu para nós. Então, o CCC está disponível para download. Você chegou Acho a que está ver assim no repositório tamanhos? da UFSC. Está lá no repositório? Tá no repositório da UFSC. Eu vou pegar o link depois e eu posto para vocês. Certo. O pessoal pede teu e-mail também, a publicação do teu e-mail. E Meu mais e-mail uma pergunta. é Alan Guimarães. Você chegou a ver se o tamanho das ripas faz alguma diferença? .com. E Como é se que você é? comparou também... Alô? Acho que o Thiago caiu. A pergunta é se da Kemi, se o tamanho das ripas faz alguma diferença também na comparação dos que você deixou roliços. Isso aí, obrigado, Júnior. Então, o tamanho das ripas. Então, as ripas elas soltam uma resina assim o seu Galdino mesmo já falava em 2009 que elas soltam uma resina ali que pode ser cessada assim até 90 dias. Elas ficam soltando essa resina, né? E também foi uma recomendação deles de deixar, né, tentar assim manter o bambu, talvez não como ripa. Eu quis analisar com ripa e sem ser como ripa de bambu.
para tentar deixar o meio mais anaeróbio possível ali dentro da peça de bambu, entendeu? Mas eu fiz algumas variações, né, da quantidade de bambu e da água do mar, mas eu não consegui ver uma diferença tão gritante assim em relação à quantidade do meu suporte de bambu, entendeu? Eu fui optando por colocar concentrações mais elevadas da bactéria no meio. Alan, por favor, digite no chat seu e-mail. Beleza. E eu... Acho que é isso aí, Hans. Júlia. Muito obrigado de antemão já ao Alan pela participação dessa noite. Obrigado aí vocês também pela oportunidade. Muito legal. Obrigado, professor Rogério. Muito legal os estudos também. Dois assuntos muito legais essa noite. Hans, habilite seu microfone, por favor. Alô, ninguém mais tem perguntas? Agradeço, então, Alan. Muito interessante a sua pesquisa. E acho que você está jogando um desafio para o público para continuar essa pesquisa, né? Sim, sim. Parabéns. Obrigado. A pesquisa precisa de continuidade, ainda tem muitas dúvidas aí. E a gente está louco para sanar. Certo. Alan, eu fiquei com uma curiosidadezinha. O CISNAF lá, qual era a finalidade dessa dessalinização? O que eles fariam com essa água? Fazem com essa água? Da Cisnat? Então, ó, da Cisnat seria para fins de água potável, né? É a intenção dele. Então, seria para abastecimento público, abastecimento humano. Uma água de abastecimento mesmo. Mas, sinceramente, às vezes, se já conseguir retirar ela para utilizar essa água para fins não nobres, já seria bem legal também. Certo. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês também. Tudo com você, amigo. Ô Tiago, podemos encerrar, então? Por favor, Hans. Sim. Então, agradeço mais uma vez a participação de todos. Tivemos um público bastante grande dessa vez. Acho que o tema foi muito interessante e convido a todos, então, para participar dos próximos eventos aí. Não sei se o Tiago pode já adiantar alguma coisa do próximo evento. Oi, Hans. Na terça-feira que vem nós não temos, porque é a reunião mensal da Bambusque. Sim. E eu não lembro de cabeça aqui qual que é o próximo, porque a gente tem agendado vários. Deixa eu... eu vou levar um tempo aqui para acessar. Eu realmente não tenho anotado fácil. Tudo bem. De qualquer maneira, vai ser comunicado. Isso, vai ser divulgado com antecedência. Ok. Obrigado, Alan, e obrigado, professor Rogério. Obrigado, muito legal. Abraço ao povo e boa noite, então, e tomara que a gente encontre logo mais aí. Abraço, Thiago. Bom trabalho. Valeu, Pedrotti.
Alan, o professor Rogério já saiu? Eu acho que sim. E aí, Kleber? Um beijo, tchau. Alan, muito interessante, cara. Poxa, eu não imaginava sobre esse tema e fiquei matutando umas ideias aqui que é pra gente trocar umas ideias depois. Pô, vamos sim, vamos sim. E, pô, muito legal a oportunidade aí de vocês, porque eu apresentei o TCC e ele tava ali esquecido, sabe? Tava ali esquecido e eu não sabia quando que eu ia ter uma oportunidade de compartilhar. E, pô, foi muito legal mesmo ter essa oportunidade aí e compartilhar um pouco, né, apesar de não ter sido uma... Ô, Alan, essa das bactérias, Oi? A Júlia hoje está com a internet meio. essa das bactérias é bem interessante, sabe? Uhum. Eu, essa das bactérias, eu tô com a internet travando. Essa das bactérias é bem interessante, porque nada é um sistema, as coisas não são um sistema fechado, né? Bambu e água, tudo é sistemas biológicos são sistemas abertos com um monte de coisa. Uhum. Então, quando a gente testa uma bactéria, a gente tem que levar em consideração que a gente tem muitas outras atrás, né? E é uma coincidência grande ter achado essa aqui, a gente sabe que está dentro do bambu. Uhum. Então, bem... E é que elas estão no mesmo produto, né? São bactérias já comercialmente exploradas, mas assim, a gente sabe quais são as funções delas, a gente sabe que elas estão ali como sendo endofíticas, é muito interessante, assim, Então, é uma coisa assim que a gente fica a se perguntar, né? uma forma de deixar esse sistema mais simples seria, talvez, usar uma água destilada e colocar o cloreto de sódio e analisar, né, com o meu suporte de bambu e sem o meu suporte de bambu uma bactéria de interesse. Poderia ser a Pseudomonas de novo, Pseudomonas streptozeri. Mas eu já usei a água do mar, que a água do mar tem isso, né, que de ter tantas bactérias ali já e acaba sendo bastante informação, né? Que tanta coisa que está acontecendo dentro do sistema, mas é isso, tem que... Mas a gente não precisa nem botar pseudomonas, a gente pode fazer um trabalho medindo os níveis de cloreto facilmente com só água do mar e um sistema fechado com bambu. É porque às vezes a gente não tem, como tu falou, as dificuldades é que a gente não tem recurso, né? Então, No momento que a gente está fazendo. Muitas vezes é essa. Tive que ir e o TCC é um ano só, e um ano tão corrido, sabe? E, pô, se dedicar, quanto mais etapas conseguirem passar, sabe? Avançar e ir direto ao ponto, melhor. Daria para ter comprado direto a bactéria e otimizado um pouco o tempo, mas eu dependia do recurso financeiro ali. Pô, quanto mais eu pedia, mais demorava. Então, eu fui fazendo do meu jeito ali para conseguir ter os resultados logo. A gente sabe como é. Né? O Alan, eu já pensei, a gente podia pegar a água do mar e o bambu como suporte, talvez miniatura, porque você fez um reator ali em 20 litros, uns 15 litros, né? A gente podia autoclavar a água do mar e autoclavar o bambu e fazer meio fechadinho, que nem eu faço as plantinhas no vidro, a gente faz tudo autoclavado, só inocula a bactéria. Legal. Isolar mais os fatores, sabe? E aí a Júlia analisa depois a genética lá, vê se tem bactéria. A Júlia faz a validação que só tinha a bactéria que colocou lá. Massa. Pô, muita fé. Eu tô louco para voltar a estudar também esse tema. Eu tive que deixar parado, sabe? Eu tava estagiando numa empresa, eu me formei e entrei nessa empresa, então eu foquei nela. E eu deixei o TCC de canto. Então, pô, tá voltando agora. Hoje em dia eu também já não estou mais na empresa, então estou querendo focar. Eu tenho uma certeza, que eu quero trabalhar com bambu, sabe?
E aí agora a gente vê. Achei também muito interessante o trabalho do professor Rogério. Acho que é uma linha também muito legal. E é uma linha que traz um ciclo, assim, sabe? Se trata o efluente, ao mesmo tempo já favorece o crescimento do bambu, já gera mais renda, já gera serviço com isso. Então, pô, ideal. Alan, eu quero aproveitar para agradecer você aí. Eu sei que você fez um baita esforço ali no primeiro dia que deu o ciclone. Eu fui pego totalmente de surpresa lá em São Paulo. E você saiu de bicicleta à noite, não sei se estava rolando um furacão ainda. Então, Não, já valeu, tinha cara. passado já, mas estava um breu assim, as ruas estavam um breu. Aí na Pequeno Príncipe tinha acabado de voltar. Tem um amigo que mora aqui, eu vim aqui, né, com ele. E aí Obrigadão. foi bem mais tranquilo mesmo colocar para sexta-feira. Naquele dia ia estar meio tumultuado, hoje eu consegui organizar a mesa mais tranquilo, o PC, cheguei mais calmo também. Sim. Então, E a apresentação tá muito massa. Eu não sei por quê, cara. Aqui eu vi a sua apresentação normalmente, mas no preview que eu tenho aqui, que eu tô gravando, os slides não passavam. O seu rosto falava normal, o chat rolava normal, só os slides. Eu tô desconfiado que foi porque você compartilhou sua tela inteira. Eu não sei qual o problema disso, mas nunca aconteceu antes. Aí qualquer coisa, a gente tenta gastar uma energia a mais para editar. Se tiver errado, eu vou conferir, tá? Aí a gente bota os seus slides ali substituindo, se deu problema. Mas aí eu te falo. poderia ser também, né? Grava assim, né? E vai passando slides. O cinegrafista oficial é o Ari ali. Galera, eu vou nessa geralmente que a minha conexão tá fraca. eu também já vou. Valeu, Júlia. Obrigado aí pela Valeu, ajuda. pessoal. Pô, fiquei muito feliz mesmo aí Até com a mais. participação. Muito legal a oportunidade que vocês me deram. Mas é isso aí, o Ari é o cinegrafista oficial, geralmente as dele saem de ponta a ponta perfeita, mas se precisar, a gente faz essa edição aí. Isso. A gente faz sim. Obrigadão, Alão. Uma boa sexta-feira aí para você, cara. Valeu, tchau. Para você também. Falou, abração. Tchau, tchau.